Olá, este é o canal Versátil de julho, a primeira parte, né? Como eu expliquei no mês passado, agora nós temos 2 pacotes por mês, sempre com 3 títulos, né? Então, a primeira parte do mês de julho é focada no filme noir. E aí a segunda parte, né, um outro canal que eu convido a vocês para ouvir depois deste, é o canal em que eu falo do segundo pacote, que é dedicado ao cinema faroeste. Esse primeiro canal sempre eu me emociono bastante quando vou gravar, no sentido que a coleção Filme Noir é a principal coleção da Versátil temática, e foi ela que iniciou lá atrás os livros, né? Então, em junho do ano passado, né, nós tínhamos o primeiro livro que acompanhou o lançamento da coleção Filme Noir volume 20, e nós tivemos um livro comemorativo, e aí nasceu a ideia dos livros que acompanham os pacotes temáticos. Então, é até muito bacana, a gente está falando agora de um terceiro pacote Noir com livro, né? Porque o primeiro foi dedicado aos filmes essenciais da coleção, aí depois, no final do ano, nós tivemos aquele volume das Femme Fatales, né, escrito apenas por mulheres, pesquisadoras, professoras, críticas e colecionadoras. E agora nós temos um pacote que o livro é dedicado às pérolas da coleção. Quem me acompanha como curador, acompanha esse canal Versátil, sempre eu falo, né, uso esse conceito que é muito comum nos Estados Unidos, no mundo anglo-saxão, que é justamente o conceito do gem, das hidden gems, né, que são as pérolas, aquelas pérolas escondidas, grandes filmes que às vezes não são tão comentados e que precisam ser redescobertos. E a coleção Filme Noir, com agora, espero que ainda esse ano nós cheguemos a 25 volumes, ela está no momento com 23 volumes, e os spin-offs é uma coleção com muitas pérolas, né? E o livro que abre, que é dedicado a esse pacote, ele é focado nisso, né? Filme Noir, Pérolas da Coleção, e o prefácio é escrito pelo Pedro Degobe, meu assistente, né? Um cinéfilo apaixonado, que explica qual que é o conceito de pérola, né? Que nós utilizamos aqui na Versátil na curadoria, e também ele elege as suas próprias pérolas na coleção. E o interessante é que a lista dele é diferente da minha, se eu tivesse que escolher, né? E isso que demonstra apenas a riqueza da coleção. Há muitas pérolas, aliás, com certeza teremos outros volumes de pérolas nos pacotes vindouros de Noir. Então, é um belíssimo livro. Na capa vocês vão ver aí Robert Ryan no filme Ato de Violência, né, que é um dos filmes abordados, e é maravilhoso o material. Tem a Joan Bennett na contracapa, lá na Teia do Destino, tá lindão, vale muito a pena. Mais um livro importante aí sobre filme noir. Vamos falar agora do pacote, que começa com Filme Noir volume 22, tá? Aqui na capa nós temos lá uma cena, né, do Quatro Desconhecidos. Inclusive um dos Quatro Desconhecidos que aparecem na capa é o Lee Van Cleef, nessa curiosidade. É uma capa bem bacana aí, feita pelo nosso designer, o Cauê, né? E esse volume 22 ele traz 7 filmes, sendo que tem 7 filmes e muitos deles inéditos. Só alguns tinham sido lançados aqui no Brasil e assim lançado com uma qualidade muito ruim, agora com uma cópia restaurada, com extras, que é aquele upgrade que a gente sempre procura fazer, né? O filme extra, já vou falar dele para não esquecer lá na frente, é o Consciência Culpada, né? Do Highway Dragnet, né? Que é um filme de 54, que tem um argumento do Roger Corman, né? Isso que é bem interessante, e ele é estrelado, né, pelo Richard Conte e a Joan Bennett. Então, dois grandes atores do universo noir. A Joan Bennett, que foi uma grande femme fatale, fez grandes filmes noir, e o Richard Conte, que é um dos principais atores, né, Mercado de Ladrões, o Rico e Seus Irmãos, vários filmes importantes com o Richard Conte, e aqui ele está aí nesse filme extra. Então é um belo filme extra que está aí acompanhando a coleção. No disco 1 nós temos Os Quatro Desconhecidos. Esse é um dos grandes filmes noir, está em todas as enciclopédias e livros. O Kansas City Confidential, que é uma trama extremamente envolvente, eletrizante, dirigida pelo Phil Carson, que é um dos grandes diretores de filme noir. Ele é especialista no estilo, né? Basta lembrar dele que ele realizou Os Irmãos Rico, por exemplo, mas vários outros filmes que nós lançamos
na coleção são dirigidos pelo Phil Carson, então ele é um diretor constante, né? E aqui nós temos também um outro ator importante do noir, que é o John Payne, que é um ator como o Robert Ryan, como o Richard Conte, como o Edmond O'Brien, um ator que recorrente nessas produções noir. Então ele sempre era elencado, né? O casting de noir trazia muitas vezes o John Payne. E é muito interessante porque ele é um ex-delinquente que ele é incriminado por um assalto a um carro forte de um banco. Mas ele não participou desse assalto. E ele vai atrás dessas pessoas. E é desses culpados, que são os 4 desconhecidos. É uma trama muito envolvente, muito bem dirigido pelo Phil Carson, né? Sobretudo quando ele vai ao encalço deles e como ele vai chegar neles. E toda a situação de gato e rato, que é a tensão da parte final do filme. E as questões morais, a ambiguidade moral, por exemplo, de um dos vilões, né? As relações familiares, amorosas, como se envolve com essa questão do crime. O filme está restaurado, tá? E tem vários extras, isso que é muito importante. E tem inclusive o depoimento da atriz, a Colleen Gray, né, já idosa, falando do Kansas City Confidential. Isso é uma coisa muito bacana desses extras dos DVDs da Versátil, são justamente esses depoimentos dos atores, atrizes, às vezes o diretor, um roteirista, e que a pessoa já está bastante idosa e ela vai rememorar, né, a participação no filme, lembrar detalhes da produção. Então é um extra ao mesmo tempo nostálgico e bastante informativo. Aí nós temos o mesmo disco, Vingança Pérfida. Vingança Pérfida é um filme de 48, do Zoltan Korda, né? Com o Charles Boyer, né, um grande ator, né, fez muito melodrama, né, um ator muito, um galã, né, a Anne Blyth e a Jessica Tandy, ela mesma, Jessica Tandy lá do Tomates Verdes Fritos, do Conduzindo Mrs. Daisy, né, e ela aqui jovem, né, e esse aqui é muito interessante porque o roteiro é do Aldous Huxley e é baseado num conto de sua autoria, né? Se não me engano é O Sorriso de Mona Lisa, né? E o Aldous Huxley teve uma carreira em Hollywood, né? Trabalhou como roteirista, ele é mais conhecido como escritor, né? O livro dele mais famoso, é claro, é Admirável Mundo Novo. E aqui é muito interessante porque esse daqui, ele é um noir, seria assim, tá no limite, né? Esse é mais noirish, que é aquele filme com elementos noir, né? Que na verdade é uma trama de mistério, né? Aí que envolve um marido infiel que é acusado de matar por envenenamento a esposa inválida. Então é bem interessante, vale a pena conhecer. E na coleção a gente sempre procura trazer. Tem aqueles noirs plenos, né? Mas tem muitos noirs que são os noirs como esse, que é um noir aí de fronteira, né? E aí está restaurado. E também tem um extra que explora muito bem a questão do conto do Aldous Huxley e dessa questão da adaptação para o cinema. E nós temos no disco 2 Honra de Ladrão. Honra de Ladrão é um filme do Paul Vendicus com o Dan Deria e a Jane Mansfield. Poderia estar na caixa Femme Fatale, porque a Jane Mansfield é uma Femme Fatale muito interessante. O bacana desse filme já é no final do ciclo noir, 57, é o roteiro, né, do mestre, né, do romance, o grande escritor de romance policial David Goodis, do Atire no Pianista, do Maleta Fatídica, um grande escritor de romance policial. Ele faz o roteiro do filme, né, e é um noir tardio muito interessante, com a presença sempre marcante do Dan Deria, né, que é também um dos rostos do noir, personificação do noir, né, e a Jane Mansfield aqui fazendo uma femme fatale. Vale muito a pena, é um filme muito tenso também, excelentes sequências, né, tem uma sequência no circo muito boa. E aí nós temos Dilema de uma Consciência, Storm Warning. Esse também é interessante, também vai para o espectro do Noirish, né, que é um filme com elementos noir. E aqui nós temos, na verdade, um drama, né, sobre a questão racial, que justamente uma modelo, né, ele vai visitar a irmã numa cidade do sul dos Estados Unidos, e a irmã se casou com um membro da Ku Klux Klan. E lá ela testemunha o pessoal da Ku Klux Klan cometendo um assassinato. E ela decide denunciá-los. Então ele se encaixa mais naquela linha noirish do noir, ou do drama de denúncia social, como o Justiça Injusta, por exemplo, que é maravilhoso, aquele sobre linchamento, que está na coleção Filme Noir, e o Rancor, que fala de antissemitismo. Então é muito bom. E tem a Ginger Rogers, o Ronald Reagan, gente, e a Doris Day. Então você tem um elenco aqui muito interessante, né? O ex-presidente, que era ator da época, Ginger Rogers, a Doris Day. Então
vale a pena, é um filme que foi recentemente restaurado, cópia novinha, novinha, que a gente traz para vocês. Aí no disco 3 tem o clima de violência, esse é dos mais interessantes, tem bastante extras dele, né, extras muito bons, porque esse filme é de 57, ele tá nos créditos lá de Vincent Sherman e Robert Aldrich. Por quê? O Aldrich, na verdade, há 2 semanas do fim das filmagens ele foi demitido. Mas assim, boa parte, uma parte do filme foi toda feita por ele. E aí tem toda aquela força visual do Aldrich. E é um filme que pode ser visto, por exemplo, em conjunto com o Sindicato de Ladrões. São filmes que falam dessa questão, mas aqui por um outro aspecto. Aqui o sindicato, numa chave positiva, justamente porque o empresário não quer aceitar a sindicalização lá no Garment District, né, que é o bairro lá, o distrito, né, o bairro têxtil, né, das indústrias têxteis lá de Nova York. E aí ele conta com a ajuda da máfia. Então há toda uma questão aí, ao mesmo tempo social por trás, e uma questão criminal. É muito interessante. E o ator é o Lee Jacob, que é aquele mesmo, aquele que é o racista, né, aquele homem violento, extremamente conservador, um dos jurados do 12 Homens Uma Sentença. Quem lembra bem do 12 Homens Uma Sentença vai lembrar de quem estou falando. Né, que é aquele personagem mais desagradável, né, um dos mais desagradáveis lá, que inclusive vai ter aquela cena muito forte no final do filme. Então, vale muito a pena aqui o filme restaurado e com extras. E nós temos o Liberdade Sangrenta, Crash Out, que é um outro veio do noir, que é o filme noir de prisão, como Brutalidade, como Rebelião no Presídio, né? Como aquele Cage, que é do Prisão Feminina, que eu não estou lembrado agora do nome em português, que saiu também na coleção. Aqui é um excelente filme de prisão, porque são os condenados que fogem da prisão. Tem o William Bendix e o Arthur Kennedy, que são 2 atores ótimos, e eles vão aí numa jornada muito tensa para recuperar o dinheiro roubado que eles esconderam. Muito bem feito o filme, gente. Tem uma fisicalidade, uma tensão, uma edição. É um excelente filme. Esse realmente merece ser o Pérola Versátil. E aí nós temos o filme noir, volume 23. Tá? Esse também é muito importante. Nós temos na capa o William Holden no filme Tributo de Sangue. Tá? Nós temos 7 filmes. O filme extra, vou começar falando dele, que é uma pérola. Filme maravilhoso, que é o The Big Night, de um dos diretores meus favoritos, que é o Noite Inovidável, do genial Joseph Losey. Joseph Losey é quem pegou uma das melhores caixas que a Versátil lançou, o cinema de Joseph Losey. Quem também pegou aquela coleção que tinha o M, o Vampiro de Düsseldorf do Lang, e o M, o Maldito, do Losey, sabe do potencial, né, do poder do Joseph Losey. Né? Estranha também Acidente. É um diretor super com formalismo, ao mesmo tempo com uma consciência social muito marcada, por isso foi perseguido nos Estados Unidos, teve que se exilar na Inglaterra, né, foi perseguido pelo macartismo. E aqui esse filme é muito interessante, ainda do período que ele está nos Estados Unidos, e que é um filme que é um noir psicológico, né, sobre um filho que vê o pai ser humilhado, que vê o pai apanhar na frente das pessoas, e aí ele vai decidir se vingar. Então essa noite dessa vingança desse filho que está ferido pelo que o pai passou é o tema do filme. É um filme curto, mas um filme muito interessante por situar o noir nessa dimensão psicológica, tá? Então é muito bom, vale muito a pena. E aí nós temos no disco 1, Horas de Desespero, que é o filme do William Wyler, né? O grande mestre William Wyler, né? Está merecendo uma coleção. Espero que muito em breve nós consigamos lançar. E o William Wyler com o Humphrey Bogart e o Frederick March, um dos últimos trabalhos do Humphrey Bogart, o Arthur Kennedy também. E é um filme de invasão, um famoso filme de invasão de casa, né? Esse filme de invasão que depois foi refilmado com o Mickey Rourke, né? Lá nos anos 80, pelo, se não me engano, Michael Cimino, né? E esse filme aqui, ele está restaurado com vários extras. Então, Fernando, já tem a edição do DVD anterior, é uma boa cópia. Tem uma boa cópia, agora a cópia que está restaurada e tem extra, um extra inédito que você não tinha na edição individual. Então vale muito a pena, mais um Bogart na coleção da Versátil e ainda mais pelo William Wyler. E aí nós temos um belíssimo melodrama noir, né? Riven do Irving Rapper,
Quem gosta muito dele é o Sérgio Alpendre, sempre cita ele, com a Bette Davis, o Paul Henreid e o Claude Rains fazendo um overacting, aquela coisa do Claude Rains que faz aquele maestro genial, super inconveniente, super aquele cara que na verdade ele suga o ar das pessoas, né? Super teatral. E aí é um triângulo amoroso com consequências trágicas e uma belíssima atuação da Bette Davis. É um filme que inexplicavelmente não tinha saído em home video ainda, né, e tem bastante tinta expressionista na iluminação, nas questões psicológicas. É um belo filme que ele ilumina bem essa questão do melodrama noir. E aí nós temos o disco 2, o Apaixonados, do Douglas Sirk, com o roteiro, gente, do Samuel Fuller. Olha esse encontro inusitado, Samuel Fuller com Douglas Sirk, né? E esse filme é muito interessante, é com Cornel Wilde e a Patricia Knight, que ele se encaixa naquilo que a gente chama o veio dos filmes noirs de amor fou, que vão dar origem lá ao Bonnie e Clyde no Nova Hollywood. Então são filmes como esse daqui, tem o Tomorrow is Another Day, que a gente não lançou ainda, do Felix Face, tem ainda por exemplo, o Gun Crazy, é o mais famoso deles, desse casal em fuga. Tá? É muito interessante, restaurado, e mais um Douglas Sirk, né, pela Versátil, isso que é o mais importante. E aí nós temos o Tributo de Sangue, o The Turning Point. Esse filme é muito importante, ele quase entrou na Caixa Filme Noir Jornalismo, poderia ter entrado, mas não estava restaurado ainda. É do William Dieterle, que é um ótimo diretor, né? Nós lançamos aqui dele o maravilhoso Retrato de Ginny, eu sempre cito, né? E aí com o Ian Holden, o Edmond O'Brien, e é um filme que é um dos filmes aí inspirados pelas investigações da comissão Kefauver nos Estados Unidos, entre 50 e 51 no Senado, que investigou essa CPI, né, e investigou o crime organizado nos Estados Unidos. Então ele vai mostrar como o crime organizado está numa cidade intrincado com a própria polícia. E quem vai investigar isso é um repórter. E aí tem toda uma relação com um promotor que é filho de um policial, que é amigo dele, é amigo da família, e ele vai ter que investigar. É muito interessante o filme, vale muito a pena, tá restaurado e com extra. E aí nós temos o Regeneração, esse também tá no meu coração, né, porque tem o John Garfield, né, o grande ator, né, ator maravilhoso de noir, né, Corpo e Alma, Redenção Sangrenta, Por Amor Também Se Mata, né, e ele tá aqui, é um filme do Jean Negulesco, ele está trabalhando com a Geraldine Fitzgerald, esse é menos conhecido, né, é um filme que permanecia inédito, e o roteiro é do grande escritor, o W.R. Burnett, né, que é o escritor do A Selva de Asfalto e do Little Caesar, né, o Alma no Lodo, filme importante gangster, o Selva de Asfalto que deu origem ao Segredo das Joias. Então um ótimo noir com o John Garfield, que quando tem o John Garfield, gente, vale a pena, é que nem Robert Ryan, são atores aí que noir de John Garfield sempre é bom. E aí nós temos Meu Amor, Minha Ruína, que retoma uma tradição que a gente começou no volume 9, depois a gente até lançou um volume só dos noir britânicos, e a gente vai estar retomando os noir britânicos dentro dos próprios noir. Meu Amor e Minha Ruína é um noir britânico de 56, do J. Lee Thompson, ele mesmo, diretor famoso lá pelos Canhões de Navarone, por filmes inclusive com Charles Bronson, com filmes de ação, né? E é com a Diana Dors, que foi uma espécie de Marilyn Monroe lá do cinema britânico, né, nos anos 50, e é um filme que é baseado na vida da Ruth Ellis, que foi a última mulher executada na Inglaterra, né, que deu origem também ao tema do filme Dançando com um Estranho, que foi um filme muito premiado em 85. E a foto da Diana Dors, um dos frames do filme, foi utilizada na capa de Singles, que é um álbum da banda do The Smiths. Então é um filme muito interessante, está restaurado, ele está com um extra de quase 30 minutos, que fala da importância da abordagem do tema, da questão da mulher no cinema britânico, e ainda tem uma entrevista com essa beldade que é a Diana Dors nos extras. Aí nós temos Filme Noir, Femme Fatale Volume 2, esse é bem importante, mais um spin-off, agora um spin-off que chega ao volume 2, gente. O tema da Femme Fatale é o tema arquétipo, né, noir, essencial, vai render muitos volumes ainda. E aqui nós temos mais um exemplo do porquê eu dou upgrade da Versátil. Mas antes eu vou falar do 7º filme, para não me esquecer. Chama Loira Má, o The Flanagan Boy ou The Bad Blonde. Adoro o Bad Blonde, que é o Loira Má, de 53, que é um noir da Hammer.
ela produziu alguns noirs nos anos 50, e tem a Barbara Payton, ela mesma, o Amanhã Que Não Virá, que o Pedro Degobi adora, aquele filme que nós lançamos com o James Cagney, né, já é um filme de gangster noir tardio, muito interessante, e a Barbara Payton, que foi uma atriz lendária do noir, trabalhando aqui nesse noir, que é quase uma releitura do Destino Bate à Sua Porta. Né, bem interessante, bastante estereotipado, né, a figura da femme fatale, vale muito a pena. E aí nós temos um disco 1, O Tempo Não Apaga. Esse é o grande filme da caixa, né? Esse filme está restaurado, o famoso The Strange Love of Martha Ivers, né? É do Lewis Milestone. Esse é o upgrade. O filme foi lançado já em DVD aqui, mas sem restauro, agora com restauro e com muitos extras. Tem um extra maravilhoso sobre a Babs, que é a Barbara Stanwyck, que é a grande femme fatale da história do filme noir, ela mesmo, né, a Phyllis Dickerson do Pacto de Sangue. Tem o Van Heflin, gente, tá muito bem. A Elizabeth Scott, que é a outra femme fatale, mas ela tá fazendo outro tipo de papel aqui. E ainda tem o Kirk Douglas, novinho. Então é um filme maravilhoso. O Kirk Douglas tem um depoimento lindo dele, ele já velhinho, agora quase morrendo, né, com muita dificuldade de falar, fala do filme. É um grande clássico noir, né, justamente essa femme fatale que manipula os homens, né? Já desde a infância, com a relação com a tia, que é terrível também. Né? Um filme interessantíssimo, bastante rocambolesco, inclusive na sua solução, né? E bastante passional, bastante noir, bastante sombrio. Vale muito a pena. Grande filme noir. Aí nós temos A Hora Escarlate, essa é uma pérola. Aliás, o Chico Lopes, que escreveu aqui sobre que é escritor e crítico lá de Poços de Caldas, escreveu sobre o filme Cúmplice das Sombras. Ele viu esse filme recentemente, ele até me marcou, ele achou uma pérola, porque é um filme do Michael Curtiz, que é um excelente diretor, no Casablanca, o diretor aí do Redenção Sangrenta, e ele faz aqui, trabalha com uma femme fatale, a femme fatale é vivida pela Carol Mart, e ela é famosa porque vai manipular um homem apaixonado a participar de um assalto. Então é bem interessante, um belo filme já no ar tardio de 56, inédito, primeira vez que sai. Aí nós temos Grande Paixão, Pérola Versátil, The Great Flammarion, de 45, Anthony Mann, mais um noir do Anthony Mann. Também fez muito noir, gente. E esse noir, meio com um noir de época, né? E é um filme com Erich von Stroheim, a Mary Beth Hughes faz a femme fatale, e o Dan Duryea aqui, ele é o joguete. Esse que é interessante, o Dan Duryea, que sempre faz às vezes o vilão, o heavy, aqui ele tá meio como o joguete. E esse lembra, é uma tradição bem do Anjo Azul, né? Desse homem, né? Que é o famoso grande Flammarion, que é esse atirador, né? Que ele vai acabar sendo manipuladíssimo por uma mulher mais nova, casada, e vai ser uma espiral de destruição. Com um longo flashback, bastante no ar, muito bom o filme, vale a pena, é um filme raríssimo. E aí nós temos Eu, o Júri, esse é divertidíssimo, gente. Esse lembra, se você já pegou filme noir francês, tem lá o Brotinho Venenoso. Brotinho Venenoso, o Eu, o Júri, aí outros filmes aí, que são aqueles noirs que já são feitos nos anos 50, seja na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, que são super estereotipados, super assim, digamos, caricatos. E aqui é uma adaptação importante, foi a primeira adaptação da obra do Mick Spillane, do famoso detetive Mike Hammer, né? Então a participação do Mike Hammer no cinema. E aqui foi adaptado, por exemplo, pelo Robert Aldrich no Morte num Beijo, um filme maravilhoso. E aqui o Biff Elliott que vive, e aí a Peg Castle vive a femme fatale, Charlotte Manning, tem uma cena de striptease, uma grande cena no final, que vale muito a pena, mas é um filme bem estereotipado nos diálogos, na iluminação, já é um noir autoconsciente. Aí nós temos O Preço do Medo, no disco 3, The Price of Fear, muito interessante, do Abner Biberman, com a Mary Oberon vivendo a femme fatale Jessica Warren, e é uma trama envolvendo uma pista de corridas de cães, né? Então é um noir tardio muito interessante. E finalizando, nós temos um raríssimo, um filme noir independente, né? Feito em 55, foi resgatado agora do esquecimento, e traz, gente, a Angela Lansbury, ela mesma, aquela senhorinha, né, muito famosa por apresentar a Disney no final da vida, muito ligada ao cinema mais infantil, mais familiar, vivendo uma femme fatale. Uma femme fatale das pesadas, hein? A Doris Hillman. Então é um filme muito interessante, em que a femme fatale, sexo e negócio se misturam de uma maneira
como uma teia de aranha. Vale muito a pena. Então é isso, gente. Espero que vocês não deixem de comprar esse pacote e aproveitem também para pegar os relançamentos. Filme Noir 17, muito pedido. O Filme Noir 21 com os cards e o Filme Noir, o volume Femme Fatale, o volume 1. Então não deixem de completar a sua coleção, porque assim, quando vocês compram um relançamento, não só completam a coleção de vocês que estão com buracos, mas também permite que a gente faça outros relançamentos, porque agora toda a nossa produção é feita no exterior, né? E a gente precisa, o investimento é muito maior. Então a gente conta com uma venda maior, uma participação maior dos colaboradores, colecionadores, né? Para que a gente possa aí ter o poder de investir em relançamentos para completar a coleção de vocês, tá bom? Não deixem de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo e o mais importante, compartilhem quando vocês comprarem as suas coleções nas redes sociais, incentivem aos amigos cinéfilos que conheçam, que comprem uma coleção, por exemplo, que é um feito, que é a coleção Filme Noir, uma coleção maravilhosa, que aí chegou ao volume 23 com muitos spin-offs. Muito obrigado e agora até a parte 2 desse mês, que é o canal sobre o cinema faroeste.